A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, junto com a sua família. Pega a sua Bíblia, que nós vamos ler o livro de Marcos, do capítulo 12, do versículo 13 até o 17. O título, A Interrogação acerca do tributo. Então vamos ler, gente, com a ajuda de Deus, tá bom? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que veja. E eles trouxeram. E disse-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Uma palavra bem curta, gente. E, mais uma vez, esses homens mal intencionados, a Bíblia aqui relatando ele como alguns dos fariseus e dos herodianos, que queriam pegar Jesus, apanhar Jesus em alguma palavra, que ele errasse alguma coisa para que eles pudessem acusar Jesus. E é tão interessante que Jesus ele é a verdade, é uma pessoa, e ele falava aquilo que ele aprendeu com o Pai, e ele ensinava o caminho que os homens deveriam seguir. E, e é tão interessante que esses homens com palavras lisonjeiras, e aqui ficam ensinamentos, né? Que você tem que ler a Bíblia com um olhar de aprendiz, com um olhar bem atento, porque daqui é a saída da vida. Porque Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui a palavra vem nos ensinando que pessoas, assim como foi na vida de Jesus, pessoas vêm até nós com palavras aparentemente boas, nos elogiando, nos induzindo, às vezes coloca palavras na nossa boca para que nós venha falar alguma coisa e eles possam pegar nós em algo que nós falamos. Então, olha aqui, ó, eles se ajuntaram, eles enviaram esses homens para apanhar, para pegar Jesus em alguma falha. E é tão interessante que eles já chegaram elogiando com palavras lisonjeiras. O livro de Provérbios fala muito isso. Toma cuidado com os elogios, toma cuidado com as palavras lisonjeiras. E aqui eles chegam, né? Disseram: Mestre, olha, eles queriam o mal de Jesus, mas mesmo assim chamavam ele de mestre. Toma cuidado com os elogios que te fazem. Qualquer coisa. Toma cuidado, porque pode ser uma pessoa mal intencionada. E aí, ó, mestre, sabemos que és homem de verdade. Olha, eles reconheciam que Jesus falava a verdade, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam as profecias, eles conheciam os pergaminhos, a Bíblia, né, deles, e eles sabiam que aquilo que Jesus estava falando estava batendo com as escrituras, porém eles não queriam reconhecer. E aqui com palavras lisonjeiras para massagear o ego de Jesus. Não para que Jesus convertesse eles ou eles fossem humildes para aprender e reconhecer que Jesus era um mestre, mas para que Jesus errasse em alguma coisa e eles pudessem acusar Jesus. E aqui eles vão, né? Sabemos que é homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. Olha que interessante, gente. Tem pessoas que reconhecem que nas nossas conversas nós falamos de Deus, mas ainda assim, a intenção dessas pessoas é pegar nós em algum erro, em alguma palavra. Nós estamos aqui falando de Jesus, da história, da passagem
que Marcos relatou aqui, segundo Marcos, né? Relatou que aconteceu com Jesus. Mas você acha que não acontece com você isso? Pessoas que tramam, que fazem conselhos para tentar pegar você em alguma palavra mal colocada e distorcer toda a sua fala e mentir ao seu respeito e enviar pessoas para te investigar. Você acha que não acontece isso? Mas vamos ficar na história de Jesus, né? Glória a Deus. Que Deus, sempre o Senhor esclarece tudo. E aí, ó, eles falam, né, de Jesus, que Jesus é a verdade, ensina a verdade, o caminho de Deus. E aí eles querem colocar Jesus contra o governo estabelecido, que naquele tempo era o Império Romano, né, que era o governo ali daquela cidade. Eles tinham ocupado aquele lugar e era segundo a lei romana. E César era o imperador ou era alguém lá de grande posição, não lembro bem aqui, foge da memória, mas se eu não me engano era o governador, o rei. E eles perguntam: nós temos que pagar tributo? É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não? Ou não daremos? E ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Então, Jesus, ele sondava os corações, né? A intenção. É uma coisa que nós temos que pedir para Deus. Eu venho falando sempre aqui nos vídeos sobre o dom de discernir, para você saber a real intenção da pessoa que se aproxima de você, da pessoa que quer conversar com você, passar a frequentar a sua casa, a sua família, as suas conversações. Você tem que entender o motivo o porquê essa pessoa quer se conectar com você, o porquê essa pessoa está falando alguma coisa com você. As pessoas são intencional. Alguns se conectam com você com verdade, com sinceridade, porque quer ter um relacionamento genuíno com você, gosta da sua conversa, enxerga Deus na sua vida, compartilha das mesmas coisas que você está buscando. Mas tem outros que vêm para simplesmente querer pegar você numa contradição, para levar para esse conselho, como foi aqui com Jesus. E querem acabar com a sua história, assim como queriam acabar com a de Jesus. Mas Jesus, conhecendo a intenção deles, chamou eles de hipócritas. Porque vocês estão me chamando de mestre, vocês estão falando que eu ensino o caminho de Deus, vocês estão falando que eu não faço acepção de pessoa, vocês estão falando que eu sou verdadeiro. Por que então vocês querem pegar eu em alguma palavra? Só faltou Jesus falar isso aqui para eles. Você consegue entender isso daqui que eu estou falando? Faz sentido ou não? Deixa um comentário aí sobre isso. Se você já, alguma pessoa se aproximou perto de você e você identificou a intenção dela, que não era sinceridade. Ou que era sinceridade. Tem pessoas que têm bom relacionamento com você. Conta aí pra mim no comentário. E aí Jesus olhou a moeda e perguntou de quem é essa imagem e inscrição. E eles disseram, de César. Jesus respondendo disse, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Então, gente, nós estamos numa vida terrena que temos que produzir, né? É, cuidar da nossa vida, da nossa conta, deixar a nossa vida em ordem, trabalhar, ser honesto, né? E cuidar das coisas dessa terra, porque nós estamos aqui. Então nós temos que trabalhar, temos que honrar nossos compromissos, temos que ser justos, temos que cumprir com a nossa palavra, os combinados que nós fazemos, para não prejudicar ninguém. Nós temos que ter caráter, sinceridade, chegar a conversar olho no olho, não prejudicar ninguém. Não é verdade? Quem gosta de tomar prejuízo? Quem gosta de ser enganado? Então, ninguém gosta de sofrer danos desse tipo. Então, seja sincero na sua conversação. Seja, se você não consegue fazer algo, converse, seja sincero. Se você está passando uma dificuldade e você não consegue resolver o seu problema, chegue em quem você precisa chegar e fala a verdade, sabe? Que a verdade liberta. Não seja como esses homens mal intencionados.
E é interessante que, eu percebo pessoas que interpretam a palavra errada, que vê alguém trabalhando, vê alguém se dedicando para honrar sua família, para levar o sustento para dentro de casa, para construir uma história aqui nessa terra. Fisicamente eu estou falando, e até sobre dinheiro eu estou falando aqui. Você poder trabalhar para dar um sustento para sua família, para seus filhos, para sua esposa, para você poder viajar, ter um conforto, enfim, ter um momento de lazer, ou até poder ter um como que chama aquele negócio de médico? Não é seguro, né? Como que chama? Esqueci, fugiu o nome. Se você lembrar, comenta aí. Convênio, sabe? Tudo isso é com dinheiro que se compra. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar para ter o seu negócio, ou trabalhar, CLT, enfim, pra você levar seu salário. Porque no final das contas, você tem que dar um conforto para sua família. E tem pessoas que interpretam a palavra errada e acha que a pessoa que está lutando pelo seu sustento, por uma melhora, por estar querendo dar um conforto para sua família, essa pessoa é materialista e ela está servindo ao Deus do dinheiro e não tem nada a ver com isso. Sendo que a palavra condena o amor ao dinheiro. Você amar o dinheiro sobre tudo, até mesmo sobre Deus ou a sua família, e você ser egoísta ao ponto de querer e pensar só no seu ego. É isso que a Bíblia condena. Mas agora você lutar para dar um conforto para sua família, isso Deus tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de preparar a nossa necessidade. Mas homens mal intencionados, distorcendo a palavra, querendo que você busque, viva uma vida, entre aspas, espiritual, aonde te condenam se você trabalha, se você luta pelo seu sustento, por uma vida melhor, e diz que você só está atrás do dinheiro. E dizem que você só quer saber das coisas dessa vida. E dizem, mas e se Jesus voltar? Aí você ajuntou tesouro na terra e aí você não leva nada. Não caia nessa mentira. Sabe por quê? Porque o dia que você estiver passando necessidade, o dia que você não vê seu filho doente, sua mãe, seu esposo, o dia que você passar necessidade, esses mentirosos que manipulam a palavra, distorcem a palavra, eles não vão ir lá na sua casa te ajudar. Não vão. Mas que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, para que você possa dar a César o que é de César. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando: cuide dos negócios dessa vida, pague os seus tributos, dá o que é da terra para a terra, viva em abundância e cumpra os seus deveres, mas também dá a Deus, porque não adianta também você ser extremo. Eu estou falando aqui sobre pessoas que querem que você seja extremo nas coisas de Deus e pobres, necessitados das coisas terrenas. Mas também não seja super apegado aos bens materiais e ao ponto de você esquecer as coisas de Deus, de você servir a Deus em sinceridade. Mas deixa eu te contar uma coisa. É possível você viver um equilíbrio. É possível você trazer Deus, convidar Deus para ser o seu sócio, para que Deus possa fazer parte da sua empresa, do seu trabalho, da sua família. É possível viver um equilíbrio. É possível dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque muitos homens foram prósperos na Bíblia. Ricos, ricos, como até hoje são. Homens que entregaram sua vida para Deus. E eles vivem em abundância. Eles repartem aquilo que Deus prepara. Ajudam o necessitado, o órfão, a viúva. Vivem em abundância e o coração dele não está no dinheiro. E o coração dele está no reino de Deus. Ele busca primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus, Deus prepara as demais coisas. É acrescentado. Então nunca deixe alguém te acusar que você só está buscando as coisas dessa terra. E nunca também busque só as coisas do céu. Agora, se Deus falar isso para você no seu particular, numa oração, no seu sentimento, na sua alma, no seu espírito, aí larga tudo. larga tudo, larga tudo.
o que, o que vem dessa terra, porque Deus vai ser fiel para cumprir o que ele te chamou, para patrocinar o que ele está te chamando. Falo isso porque tem uma palavra que me marca no livro Samuel, salvo engano, ou é Reis, acho que é Reis. Mas a passagem de Elias, e Elias, um profeta, amigo de Deus, teve uma seca lá na região que ele orou e falou para não chover, salvo engano. E ele ficou lá numa região e Deus falou para ele: Elias, vai para tal lugar, porque eu já dei ordem. Olha bem essa passagem, já deve ter visto. E se não viu, presta atenção. Deus mandou ele sair do lugar e falou assim: ó, vai para tal lugar, porque lá, porque eu já dei ordem, vai para lá, porque eu já dei ordem para os corvos te levar carne. E você vai beber água do rio. Gente, corvos, come carniça. Mas Deus deu ordem para o corvo levar carne. E detalhe, Deus chamou os corvos para trocar uma ideia, para bater um papo, antes do Elias ir lá. Olha que interessante. Deus chamou os corvos e falou: olha, meu amigo vai vir aí, o homem de Deus, o meu homem, né? O meu amigo, ele vai vir aqui e vocês vão levar carne para ele, carne boa, fresca, não era carniça. Vocês vão mudar a sua natureza, eu vou mudar a natureza de vocês agora, vocês ficam indo atrás de carniça. Mas para o meu amigo, para beneficiar o meu amigo, vocês vão levar carne. Beleza, corvos? Deus fez uma reunião, tô aqui imaginando, tá, gente? Pra você entender a palavra. Tá combinado? Vocês levam a carne lá pro meu amigo. Aí, por certo, os corvos falou: glória a Deus, nós vamos te obedecer. Porque a natureza resplandece a glória de Deus. Pode analisar, a natureza ela é obediente, né? O homem que é desobediente. Os animais estão todos nos seus habitats naturais. O leão está lá na floresta, a onça, a baleia está na água. Deus determinou o limite das águas. O único animal que não obedece é o ser humano, né? O que é o racional, o que deveria ser racional, o que pensa, é o que mais dá trabalho na Terra. Você concorda comigo ou não? E aí, Deus chegou depois dessa reunião, que eu estou imaginando aqui, né? Que Deus teve com os corvos. Chegou lá no Elias, no amigo dele, e falou: ó, Elias, seu tempo deu aqui nesse lugar. E agora você vai lá para outra banda do rio. A cidade eu não lembro bem, mas mandou ele para lá. E falou assim: ó, eu vou te patrocinar lá, viu? Quando você for para lá, pode ir tranquilo. Não esperou nem ele falar assim: o que eu vou comer lá? Não. Falou assim: ó, pode ir lá tranquilo, porque eu já dei ordem aos corvos. E eles te sustentaram com carne. Glória a Deus. Tenho certeza. E se você cumprir o que Jesus falou aqui, ó, cuidar da sua vida material, trabalhar, ser honesto, pagar seus impostos, embora seja um absurdo, né, os impostos, mas você viver sua vida sem dar prejuízo para ninguém, sem se intrometer na vida de ninguém, sem querer mandar na vida de ninguém, sem querer atrapalhar a vida de ninguém, e buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Cuidar da sua vida material, do seu trabalho, procurar se especializar na sua profissão, para você poder subir de cargo e ter um melhor salário. Isso é bênção de Deus. Tenho certeza que Deus mandará provisão, assim como mandou na vida do Elias. O Senhor mandará na sua vida também. Faz sentido essa palavra? Você entendeu? Abençoe sua vida. Deixa um comentário. Não viva os extremos. Não queira ser muito espiritual e largar sua vida. Ainda mais se você tiver família, filhos, esposa ou esposo, casa para sustentar. Não caia nessa mentira se falarem isso para você. Mas também não queira ser muito materialista. Colocar o dinheiro acima da sua família, de Deus, amar ao dinheiro. Não, também não faça isso. Viva o equilíbrio. Deus vai te abençoar e te mandará a provisão. Beijo no seu coração. Tamo junto.